A primeira coisa que vem na minha mente quando eu vejo o nome de Lingard veiculado ali no mercado da bola para algum clube do futebol mundial e agora está sendo vinculado ao clube do Remo para jogar a Série A, é isso daqui, ó, irmão. As comemorações que ele fazia na Premier League. Ele e Paul Pogba na época do Manchester United. Não eram os grandes gols que ele marcava, porque foram pouquíssimos que ele fez, aquela pintura que driblava um, dois, três e fazia um golaço de letra e metia um gol no ângulo, uma chapada, uma cobrança de falta, um gol que decidiu títulos. Não, não era muito isso, era mais as comemorações, sendo bem sincero. Tem bonitos gols que ele fez na carreira, sim, tem golaços, sim, tem gols importantes, sim, mas na média não era um jogador muito lembrado pelos grandes jogos, pelos grandes títulos, até porque ele participou de uma safra do Manchester United, já em decadência, que, entre aspas, não ganha nada desde a saída de Cristiano Ronaldo, basicamente. Lá atrás, 2008/9, por volta disso. Bom, vamos para a informação. Atenção agora. Essa informação foi de ontem, tá, gente? Remo negocia a contratação do meio atacante inglês Lingard, ex-Manchester United. É aquele meio atacante que pode jogar de ponta aberto pela esquerda ou pela direita também, né? A proposta do clube paraense já está na mesa e encaminhada para um acerto com o jogador de 33 anos. As conversas acontecem há algumas semanas. As negociações avançaram e tem boas chances de acerto para o contrato até o fim do ano. Lingard estava no Seul, da Coreia do Sul. Sabe o que me lembrou dessa contratação de Lingard? Sérgio Oliveira e Yannick Bolazier. Lembra muito Yannick Bolazier. Assim, Yannick Bolazier jogou no Crystal Palace, né? Durante algumas temporadas na Premier League. Chegou aqui no Criciúma e foi útil. Fez gols interessantes, gols importantes. E claramente era um jogador bom para a Série A. Não de um primeiro escalão, mas um jogador útil ali para, pelo menos, 10 times da Série A, tranquilamente ele seria uma peça importante, interessante ao longo da temporada. Não é à toa que o Cruzeiro, na outra temporada, em 25, acabou contratando um jogador. Não jogou rigorosamente nada no Cruzeiro, agora tá indo para Chapecoense. Beleza, então aquela contratação de Yannick Bolazier foi muito maluca, do nada, pum, bomba de 1.000 megatons. Agora Lingard no Remo. Aí você olha, o Criciúma foi rebaixado com Bolazier sendo o titular do time. Sérgio Oliveira, não tem como, né? Vários torcedores do esporte aqui me marcando. Então, comente sobre a contratação de Lingard pelo Remo e tal. E até comparando com Sérgio Oliveira também. Sérgio Oliveira foi mais um desses nomes vindo do futebol europeu. Tava jogando no Olympiacos da Grécia. Jogou no Galatasaray Champions League, temporada 22/23, 23/24. Fez 58 jogos no Galatasaray. Marcou 6 gols, deu 6 assistências. Para um meio campista central não tá ruim, não. Jogou na Roma, marcou 3 gols, deu uma assistência. Jogou no Porto e fez mais de 100 jogos com a camisa do Porto. Participou em mais de 40 gols, fez história lá no Porto, jogou muito bem. Jogou muito bem Champions League. Nesse prime aqui de Sérgio Oliveira, na temporada 20/21, o cara participou em 26 gols, pô, em 48 jogos. Irmão, são excelentes números para um meio campista central, um segundo/terceiro volante. Dito isso, não jogou bem aqui na Série A e acabou caindo para a Série B também. Será que vai ser o caso de Lingard no Remo? Foi assim Sérgio Oliveira no Sport e Bolazier no Criciúma. Vamos aguardar se vai ser assim com Lingard no Remo. E vamos ver se de fato vai fechar e ser anunciada essa nova contratação também. E aí vamos lá. Por que Sérgio Oliveira não deu certo no Sport? Por vários fatores. Um dos motivos importantes foi a questão física. Claramente ele estava na rotação abaixo em relação aos demais. Para jogar 25, 30 minutos, tá ótimo. Agora, para jogar 70 minutos, esquece, não tem a menor capacidade. Esse é o primeiro ponto. Fisicamente muito abaixo. Assim como Gonçalo Paciência, fisicamente uma piada. Série A exige intensidade para jogadores que atuam ali no meio campo, em todas as funções do campo, sendo bem sincero. Série A exige muito mais intensidade do que Sérgio Oliveira estava apresentando. Só que assim, você entra no outro ponto do debate agora. Como é que Lingard vem? Vamos trazer aqui os números de Lingard aí no Seul, na temporada 24/25, né? Fez 41 jogos, 31 de titular, marcou 13 gols e deu 7 assistências, 20 participações em gols aí ao longo de 41 jogos. São números bons para o futebol lá da Coreia, sem dúvidas, que é um futebol ridículo, que é uma piada, e o nível de competitividade é lá embaixo. Então, até que ponto dá para se levar em consideração esses números? Até que ponto fisicamente em relação à rotação de jogo Lingard caiu? Fica os pontos de interrogação. Na temporada 24 ele fez 26 jogos, marcou 6 gols, deu 4 assistências, 10 participações em gols. Então, as últimas 2 temporadas foi jogando na Coreia.
que o parâmetro é ridículo, não tem parâmetro nenhum. A Série A é infinitamente melhor do que o futebol coreano. Então, isso aqui é o primeiro ponto de interrogação. Até que ponto fisicamente Lingard está? Eu não acompanhei Lingard no Seul da Coreia. Pelo que eu vi de highlights antes de começar a fazer esse vídeo, estava até abaixo do que eu esperava. Eu pensei que ele estava entregando um pouco mais de intensidade. Mas não, está na rotação já bem abaixo do que apresentou lá atrás no seu prime na temporada do United 2017/18. Então assim, velho, esse é o primeiro ponto de interrogação. O segundo, em relação a Lingard barra Sérgio Oliveira. Por que Sérgio Oliveira não deu certo? Porque o time do Sport era limitadíssimo, assim como o time do Remo é também. Só que eu enxergo mais valores interessantes para o Remo ser mais competitivo. No caso, o Sport em temporada passada, o ataque do Sport era Carlos Alberto, Arthur Souza e Pablo, pô. Tu tá de brincadeira, meu irmão. Era o trio de ataque do Sport durante os 7, 8 primeiros jogos do Sport na temporada. Pelo amor de Deus. Arthur Souza, Carlos Alberto, Leno Lobato, né? Pablo entrava no segundo tempo. Ou às vezes era titular e variava. Cara, isso é um ataque de Série B/C. O ataque do Remo tem um Aleph Manga, tem o Hernandes, que é banco em tese ali para entrar no segundo tempo, mas que é um bom jogador também, Nico Hernandes, né? Tem o Iago Pikachu. Então, mesmo sendo limitado, tem mais valências do meio para frente de intensidade, de qualidade técnica, poder de decisão, finalização, passe, drible, do que os jogadores do Sport da temporada passada do meio para frente. Esse JP Silva é fraco e bagre, tá? Sim, tirando isso, não tem. Tem um Zé Ricardo, que é um bom jogador de meio campo, tem um Vitor Bueno aqui no ataque também, um jogador de mais de meio campo que vai ajudar e já fez gol contra o Atlético Mineiro, inclusive. Tem o Zé Wellison no banco de reservas. Tem peças para ser mais competitivo e Lingard vingar um pouco mais. Eu falei Nico Hernandes, mas me corrijam aqui, tá? Vou corrigir aqui a vocês, na verdade. Diego Hernandes, foi mal. Então, assim, tem peças em tese no elenco para ser mais competitivo do que o Sport da temporada passada. Não acho que o Remo tem um super elenco, que vai fazer uma temporada espetacular de G10, esquece isso, irmão. É briga para não cair. O goleiro Marcelo Rangel, cara, tá entregando pouco até agora do que eu esperava. Tá abaixo, pelo menos, dos jogos que eu vi. E o Remo tem 2 pontos em 9 disputados. 2 empates e uma derrota. E 2 empates ele tomou na reta final do segundo tempo. Assim como o Sport sempre tomava empate na reta final do segundo tempo. Que falta um pouco mais de repertório do elenco e poder para segurar um jogo. E o titular na zaga é Marlon. Então, assim, sim, o elenco do Remo é limitado. Mas ainda assim, acho que dá para extrair mais do que o Sport do ano passado. Vale até a pena fazer um mano a mano disso aqui depois, tá? O Sport de 24 de início, de 25 com o Remo de 26, tá? Então, Lingard chegando aí, acredito que deve render mais do que um Sérgio Oliveira, por exemplo, rendeu no Sport. Sei que são posições diferentes, sei que são características diferentes de certo modo, mas em relação à importância para a temporada, tá? Mesmo estando um pouco mais abaixo fisicamente, tecnicamente, tá acima do patamar ali de times que brigam para não cair para a Série B. Não a Série A, acredito que pode render sim, tá? Acho que em tese seria uma belíssima aposta do Remo que pode dar muito certo, tá? Bom, mas assim, vamos ver, né? Queria ver Lingard no Remo. Esse aqui é o mapa de calor de Lingard jogando no Seul, jogando em todos os cantos do campo, cobrando escanteio. É o dono do time, né, irmão? Isso aí é meio que indiscutível. Bom, aguardar. Estou curioso para ver como é que vai ser Lingard no clube do Remo, que apesar de começar mal o campeonato, com 2 empates e 1 derrota, se mostrou bem competitivo contra o Mirassol e contra o Atlético Mineiro. 2 times ali que, em tese, são de uma prateleira bem acima hoje em relação ao Remo, tá? Pelo que entregam de resultados. Então, se bem que o Atlético Mineiro tá uma porcaria, né? Mas então, assim, acho que Lingard pode ser uma peça interessante, sim. E, voltando aqui sobre o ponto lúdico de Lingard, né? Velho, eu não vou negar pra vocês que eu nunca fui fã dele como jogador de futebol. Nunca me chamou a atenção o futebol dele pra falar, porra, que baita de jogador. Nunca foi muito isso. A melhor temporada dele foi na temporada 17/18, que ele marcou 13 gols e deu 6 assistências, 19 participações em gols em 48 jogos. Ótimo número na Premier League. Só foi essa também, tá? De resto, assim, na média sempre foi um coadjuvante por onde passou. Então, não tem nem muito que se iludir tanto assim com o Lingard também, não. No West Ham, temporada 20/21, também teve ótimos números, 9 gols, 4 assistências, mas já faz 5 anos isso aí também, tá? Então não dá pra levar muito em comparação e pegar o Prime de Lingard e falar que na série ele vai jogar muito. É burrice pensar dessa forma também. Não se iludam tanto, tá, torcedores do Remo? Não se iludam tanto assim.
Régua passada nisso, hoje tem Bahia, hein? Pré-Libertadores. Antes disso, Montenegro Gargas mais uma vez. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, hoje tem Bahia e O'Higgins, clube lá do Chile, na pré-Libertadores. O Bahia, segundo o GE, deve ir com o Ronaldo no gol, Canu e Gabriel Xavier, Roman Gomes na lateral direita, na lateral esquerda Luciano Juba. Na volância, Acevedo, Eric e Jean Lucas, um trio de volante. Cristian Oliveira, Ademir e William José lá no trio de ataque. Inclusive, Rogério Ceni rasgou elogios aí para Cristian Oliveira recentemente. Ele falou que gosta muito desse perfil de jogador nas partidas, porque agrega muito taticamente também. O O'Higgins vai com Carabali, Brizuela, Robledo, Faundes e Pavês Munhoz, Juan Leiva, Ogás e Brian Rabelo, Sarrafiore, esse aí eu lembro, Francisco Gonzalez e Arnaldo Castilho. A partir do momento que Sarrafiore é titular do O'Higgins, a gente já tem noção de que não é um grande time e que não é um time sequer próximo do que o Bahia entrega em relação à qualidade técnica. Ó, Sarrafiore jogou no Internacional e jogou no Vasco e no Coritiba também aqui no futebol brasileiro. Nunca teve grandes números, nunca teve protagonismo. Jogou no Inter lá em 2019, vou até trazer aqui em tela para vocês rapidamente os números de Sarrafiore. Marcou 6 gols em 35 jogos, no Coritiba fez 1 gol em 16, no Vasco 3 gols em 18 e foi basicamente isso, tá? Não foi um jogador importante em nenhum desses clubes aqui no Brasil, não. E aí depois passou pelo O'Higgins, agora nessas últimas temporadas, e no Independiente da Argentina também. Mas longe, muito longe de ser um grande jogador. Gente, nunca vi esse time na minha vida, sendo bem sincero. Acho que o Bahia tem tudo para fazer um bom jogo e tem tudo para, pelo menos, sair de lá com um empate. Primeiro jogo, se o Bahia empatar, só precisa vencer por 1 gol de diferença aqui na Fonte Nova. E acredito que na Fonte Nova o Bahia deve vencer com autoridade, fazendo aquele 2-0, 3-0, sendo imponente. Nunca vi um jogo desse time na minha vinda do O'Higgins, tá? Sendo bem sincero. Mas a gente sabe que esses times de primeira fase de pré-Libertadores normalmente são fáceis. Fora de casa, eles até que entregam ali um pouco mais de dificuldade. Mas, fora de casa, quando eu falo quando um time brasileiro vai jogar lá fora de casa, tá? Mas quando o brasileiro pega esses times aqui no Brasil, normalmente deitam e rolam. Lógico, vai ter alguns pontos de exceção e normalmente esses pontos de exceção acontecem ou porque o time está muito mal treinado, que não é o caso do Bahia, ou porque o time perde um caminhão de gols. Aí pode ser o caso do Bahia. O Bahia é um time que perde muitos gols, mais até do que deveria. Então, assim, acho que o Bahia tem muito mais repertório de time, de elenco, de variação tática. Everton Ribeiro não joga, é um ponto ali importante de desfalque do Bahia para esse jogo, sem dúvidas. Até porque reduz a capacidade criativa no meio campo. Mas tem 3 volantes que marcam muito e que sabem sair para jogo também com a bola no pé, para atacar espaço, para finalizar com uma bola de cabeça, ou finalizar uma bola ali recebendo um passe de trás, chapando ali próximo da meia-lua. Então, são volantes que têm qualidade com a bola no pé também. Então, não é desculpa para o Bahia fazer um péssimo jogo. O Bahia tem que encarar o jogo como uma final de Copa do Mundo, tem que ter uma postura de um time que busca vencer a partida e não se acovardar no jogo. Se buscar ser protagonista do jogo, acho que o Bahia, mudando a postura, acho que o Bahia pode fazer um ótimo jogo e sair vencedor. Lá do Chile, inclusive, tá? Hoje vou acompanhar pela primeira vez na minha vida um jogo completo do O'Higgins. Enfim. E a partir daí a gente vai ter uma análise mais profunda no pós-jogo, tá? Aquele abraço para todos vocês, tá, rapaziada? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente!